Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Cá estou eu para partilharmos mais uma vez uma pequena palavra acerca de código de honra para sucesso. Código de honra para sucesso. Muito de nós usamos vários códigos de honra acreditando que realmente são códigos de honra. E reparamos que estamos a ser bem-sucedidos acreditando que estes códigos de honra são, na realidade, o código de honra. Mas, na realidade, o que estamos a fazer é a desgastar a nossa força física e mental, crendo que na nossa força nós conseguimos tudo. Conseguimos tudo, sim, por um tempo, mas nós temos que entender que a força do homem acaba. A força do homem se esgota. A força do homem é limitada, porque Deus fez o homem de uma forma estruturada com um limite de tempo. Mas a palavra dele diz, lá em Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, não por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. Pelo poder do Espírito Santo, Isaías 40 diz-nos que todos aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então, aqueles que confiam no Senhor têm que usar os métodos de Deus para que realmente alcancem, façam tudo usando o verdadeiro código de honra. Qual é o verdadeiro código de honra que eu aqui estou a falar? É o segredo de obediência. O Senhor me disse, Ana Isabel, o segredo do sucesso é a obediência. E eu até pensei que eu estava em desobediência e perguntei ao Senhor, Senhor, eu estou em desobediência? E o Senhor me disse, não, eu estou a te ensinar para que tu ponhas no plano de visão. E eu mais tarde entendi, porque é esta a visão que o Senhor me deu para implementar obediência e submissão. Ora, todos aqueles que conhecem o segredo da obediência, e no Senhor, especialmente no Senhor, estes não importam se tenham, se são qualificados, que têm grandes qualificações, têm grandes profissões, não importa se são bem falantes, não importa a quantidade da sua conta bancária, mas o que importa é que eles saberão sempre viver, seja lá onde quer que eles estejam, e eles terão sucesso onde quer que eles vão, porque eles usam o código de honra correto, que é a obediência. Ora, vemos aqui, temos vários exemplos na Bíblia do fracasso de alguns heróis da fé que pereceram por causa da desobediência. Temos o exemplo do sacerdote Eli, que por não ter educado os seus filhos no caminho de Deus, ou seja, eles estavam no caminho de Deus, mas pela desobediência deles, a altivez o que é tudo aquilo que se levanta contra o plano de Deus para salvar, pelo facto de eles não terem cooperado com o Pai, pelo fato de eles não terem dado ouvidos à voz de Deus, eles pereceram. E pelo fato, o pai deles, que é o sacerdote Eli, pelo fato de o pai não ter sido restrito a ensiná-los, ou seja, o pai não os instruiu, não os disciplinou. Eles eram indisciplinados, eram desobedientes, eram soberbos, rebeldes, eram arruaceiros. Eles não eram disciplinados. O pai não os disciplinou, não tinha mão neles. E pelo fato de o pai não ter tido mão neles,
eles acabaram por autodestruir-se, vandalizaram o corpo de Cristo, causaram muito escândalo ao corpo de Cristo, e o Pai também pagou o preço da consequência de cada um deles. Ora, a indisciplina é a consequência, é o resultado de desobediência, né? Porque aquele que obedece, ele vai sujeitar-se a Deus. Aquele que obedece, ele vai ter experiência com Deus, do galardão da obediência, ele vai ganhar experiência por causa da sua obediência. E a experiência que nós ganhamos com a obediência é o temor do santo nome do Senhor. O temor a Deus traz-nos um coração contrito. O temor a Deus faz com que nós não desejamos, nós não desobedeçamos a Deus e entristecemos muito mesmo quando pecamos. O nosso coração se entristece e nós não queremos entristecer o Espírito Santo de Deus que está em nós. Então nós nos esforçamos para não pecar. Isso chama-se temor, e o temor vem com amor, né? Temos o amor a Deus, nós não queremos entristecê-lo. Temos amor a Jesus por tudo aquilo que ele fez por nós, então nós não queremos magoar o coração dele. E quando nós, por eventualidade, por algum fracasso, da carne fraca, não é? Nós pecamos, nós nos entristecemos muito e vamos com o coração muito contrito, e até de lágrimas nos olhos, e pedimos perdão a Deus. E pedimos para que o Senhor nos ajude a endireitar as nossas veredas, para tirar-nos do vale da sombra da morte, para livrar-nos do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, porque nós não queremos entristecer o seu coração. Ora, amados, há um poder muito grande na obediência a Deus. Quando deu o Moisés a visão para implementar no povo, ora, o que é que fez com que o povo não vencesse e perecesse? Porque o povo não obedeceu à visão que Deus deu a Moisés. E era uma visão, a visão que Deus deu a Moisés era uma visão de obediência. Deus queria que o povo obedecesse a Deus para abrir portas, dar lugar a Deus, para trabalhar com o povo, para que o povo conhecesse o verdadeiro amor de Deus. Que era um povo rebelde, era um povo altivo, era um povo soberbo. Deus, como já os conhecia, Deus conhecia qual era o problema nesse povo. Então Deus desenhou uma visão para que permitisse que eles conhecessem a Deus e conhecessem o amor de Deus e fluíssem e aprendessem a fluir no sobrenatural de Deus para terem bênção, para tornarem-se amigos de Deus. Então, o que é que o povo fez? O povo pura e simplesmente não recebeu a visão. O povo ainda levantou-se, rebelou-se contra o Moisés. É como se o Moisés fosse detentor da visão. Não era o Moisés, não era o Moisés era apenas um vaso para poder implementar a visão que Deus deu a ele, para que o povo, por essa visão, pelo seu espírito, moldasse e Deus então abençoasse o povo. Qual era a bênção que Deus tinha lá bem preparada para o povo? Eram as bênçãos do Abraão para entrarem na terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. E assim é nos tempos de hoje. Deus quer abençoar o seu povo. Deus é o Pai, amados. O Pai quer sempre paparicar os seus filhos. Um pai quer sempre abençoar. Um pai chora quando o filho tropeça e cai. Um pai chora quando o filho não está a vencer. Um pai chora quando vê o filho que quer tanto passar de classe e não consegue. E ele quer ajudar, ele quer dar sabedoria. O pai chora quando vê uma família que está a passar por muitas dificuldades e essa família
família não tem Deus, não quer Deus. Deus envia pessoas para falar de Jesus a essa pessoa, mas a pessoa recusa. Deus mesmo assim chora, porque Deus diz: puxa, eu te enviei ajuda, eu te enviei uma bênção, mas porque você não está a reconhecer no teu caminho, você ainda me está a chutar. Não, não faça isso, me receba, abra o teu coração, receba, para que eu te possa abençoar. Hoje em dia, muita igreja, amado, muita igreja não está a vencer, porque rejeita o amor de Deus, que vem com uma visão no ministério. E normalmente o ministério que prega a verdade, o povo foge. Mas é essa verdade que vai libertar. É esta verdade que vai conduzir a porta estreita. E é na porta estreita que está a bênção do Abraão. É na porta estreita que está a salvação. É na porta estreita que está realmente a verdadeira bênção do Senhor para a nossa vida. E são poucos que querem entrar por essa porta estreita. Todo mundo quer tudo muito fácil, quer tudo depressa, mas com Deus é tudo no seu tempo. Com Deus é tudo no tempo dele, não no tempo que nós determinamos, não no tempo que nós queremos. Então, muitos heróis da fé, alguns eram de início, mas Deus teve que cortar. O Saul foi um deles. Deus teve que cortar por causa de quê? Desobediência. Mas olha quanta bênção Deus tinha para o Saul. E quem é que veio depois de receber toda essa bênção? É o Davi. O Davi recebeu aquilo que Deus tinha para o Saul, Deus deu a Davi. O que é que Deus fez? Deus fez transferência de riqueza. Por quê? Porque o Saul desobedeceu a Deus. Deus pediu-lhe uma coisa simples, para que vingasse o povo no deserto. Quando o povo quis passar de um lugar para outro, o rei Amalequita proibiu o povo de Israel, enquanto estava no deserto, de passar pelas terras dele para chegar ao lugar onde Deus queria que eles chegassem. Eles tinham que passar pela terra do que os amalequitas estavam a ocupar. E o rei Amalequita não só proibiu-lhes de passar por lá, como também matou alguns do povo israelita. E o povo estava cansado, estava fatigado, e ali era como é que se diz? Um shortcut, era um corta-mato, como se diz lá em Santo Tomé, como dizemos, corta-mato, para chegar ao lugar onde é que eles estavam. Estavam cansados, exaustos, com fome, e eles foram proibidos de passar, e não só, houve muitas baixas, mataram muitos. E Deus gravou isso. Deus não fez nada ao rei Amalequita, nem ao seu povo, mas Deus não esquece, ele tem os seus caminhos, ele tem o seu tempo a ver. Por isso é que ele nos diz sempre: não vos vinguei a vós mesmos, minha é vingança, eu vos vingarei. Nós temos a tendência, as pessoas quando nos magoam, as pessoas quando nos destroem, as pessoas quando nos causam muito mal, nós queremos retaliar, nós queremos ver que essa pessoa também receba na mesma moeda aquilo que ela nos fez a nós. Mas que se você quer a bênção de Deus, você tem que ser obediente à palavra de Deus. Ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, 45, nós temos que perdoar os que nos magoam, até orar pelos que nos perseguem, até abençoá-los, os que nos maldizem. Ora, isto é algo muito complicado, mas é um mandamento dele. Então, se você quer receber a bênção, você apenas obedece. E o povo israelita não fez nada, mas Deus escreveu. Ele viu, ele não disse nada, não falou nada, mas ficou escrito. E quando o Saul tomou posse, Deus disse ao profeta Samuel para ir ungir o Saul. Deus deu-lhe uma missão. E Deus falou ao profeta Samuel: vai dizer ao Saul que eu agora já me lembro daquilo que os amalequitas fizeram ao meu povo do deserto. Já viu? Nosso Deus não esquece, amados. Ele te criou a ti e a
mim. Ele criou o céu, a terra e todas as coisas que nela há. Ele é o princípio, meio e fim. E ele, quando começa algo, ele vai até o fim. Ele nunca fica pelo meio, não deixa nada pela metade. Ele determinou a nossa vida, ao mundo, ele tem determinado o fim. E ele não esqueceu o dia do fim. Nós não sabemos, nem mesmo o filho sabe, mas ele sabe e esse fim chegará. E nós já sabemos que está às portas. Então é tempo de você preparar o teu coração e começar a obedecer, a aprender a obedecer, porque a obediência é um caminho sobrenatural para tomar posse da bênção de Deus. E então Deus disse a Saul para que ele fosse e matasse o rei, todo o povo, todo o gado, e não tomasse de lá nenhum despojo. E o que é que Saul fez? O Saul achou que ele, chegando lá, ele podia fazer aquilo que ele quisesse. Mas não, Deus estava a ver, Deus viu. O profeta não estava lá, Deus viu e ele então desobedeceu a Deus. E assim que ele desobedeceu a Deus, o Espírito Santo se entristeceu. E se entristeceu logo. E então ele chamou o profeta Samuel e disse que ele está muito arrependido de ter levantado o Saul como líder, porque desobedeceu a ele. Já viu? Nós podemos fazer tudo pensando que ninguém está a ver. Pode ser que o olho físico, o olho de alguém, o olho carnal não esteja a nos ver, mas lá no céu, amados, os olhos do Senhor percorrem a terra, a ver a quem é o justo para que o sirva. Deus está à procura daquela pessoa honesta que obedece, para que ele possa usar e abençoar. Você e eu estamos nessa posição de obedecer. Então ali vemos só como a desobediência destruiu a carreira de um líder ungido por Deus pela vontade do Senhor. O Senhor se agradou dele, ungiu para ele ser rei por uma nação, por um povo que Deus amava, Deus escolheu para o servir. E ele liquidou, ele aniquilou, ele destruiu uma carreira, ele destruiu um reinado, ele destruiu uma missão, uma chamada, um mandato, por causa da desobediência. Desobediência é uma maldição, amados. Se você realmente quer ser abençoado, não importa quem, não importa o que, mas se você está na posição de súbdito, obedeça, porque pela obediência Deus te honrará. Nós vimos aqui o Moisés. Há vários exemplos, amados. Há vários exemplos de obediência e como a obediência traz-nos a bênção. Vemos no exemplo desde o princípio, não é? Os homens desobedeceram. Deus disse ao Adão e a Eva, não comam daquela árvore. E eles desobedeceram. Olha a maldição que trouxe a terra a mim e a você, que eu e você hoje estamos a pagar o preço. Se não fosse por Jesus Cristo, pelo amor que nos amou de tal maneira que veio, nos resgatou da maldição da lei espiritual. Foi à cruz, pagou o preço por nós, nos resgatou, nos transportou do reino das trevas para o reino do amor do Pai. Nós ainda estaríamos debaixo da escravidão do império satânico. Mas milhões em todo o mundo, mesmo até o corpo de Cristo, continuam debaixo da escravidão do império satânico por falta de obediência, por falta de temor a Deus. Não tem temor a Deus, não tem amor. Falta de amor traz falta de temor e por causa de quê? Porque desobedecem, não têm a humildade para relacionar-se com a palavra, não é? Se você não se relaciona com a palavra, ouve a palavra, mas não pratica a palavra, você será sempre desobediente. Assim está o corpo de Cristo hoje. Muitos pensam que pelo fato de conhecer a palavra, cuidam que estão salvos. Mas, amados, a salvação só vem por obediência. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos o exemplo de Abraão. Ele deixou de servir a Deus pelo fato de Deus tê-lo abençoado, mas Deus testou o coração dele e requereu que ele fosse sacrificar o filho.
Então Deus, ele obedeceu a Deus, ele simplesmente disse: Deus deu, Deus tira, veio de Deus, para Deus vai. E ele abriu o coração e obedeceu pura e simplesmente. E Deus viu as intenções do coração dele, a atitude, refletiu-se nas ações dele. Ele obedeceu a Deus, sem questionar. Claro que ele ficou triste, não é? Mas Deus viu a tristeza, mas mesmo na tristeza, ele obedeceu, ele fez a vontade de Deus e no final Deus o galardoou. Deus enviou o anjo para impedir que ele sacrificasse o filho por causa da obediência dele. Nós vemos aqui também o Caim. O Caim desobedeceu esta aqui, no caso do Abraão, ele foi abençoado e foi imputado pelo pai da fé por causa das muitas obediências que ele tinha a Deus. E ele perseverava, podia errar, tropeçou muitas das vezes nas promessas que Deus deu a ele com relação a um filho. Ele tropeçou, ao invés de esperar que fosse com Sara, ele ouviu a voz da Sara, da mulher, e entrou na escrava Agar, teve um filho, mas não era esse filho de promessa parada que Deus tinha dito. Deus disse que seria com Sara. Então foi ali, foi por ir de tempo de espera, entrou a tribulação, mas Deus o perdoou. Deus o perdoou, Deus não imputou-lhe isso por justiça, não é? Porque Deus, quando promete, ele cumpre. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus não lançou fora o filho da escrava, mas Deus também não imputou por justiça a fraqueza do Abraão, porque Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Desde que nós obedeçamos a Ele, Ele vai sempre nos perdoar, porque Ele é magnífico, poderoso em perdoar. A única pessoa que tem poder para perdoar os nossos pecados debaixo do céu, amados, é Jesus Cristo e mais ninguém. E Deus, Ele é amor, Ele perdoa, mas Ele também é justiça, Ele é juízo. Ele avisou ao Caim, lá em Gênesis 4, ele avisou Caim ele avisou, admoestou, exortou ao Caim e disse ao Caim que ele nos deu a nós um espírito de fortaleza para que nós tenhamos o poder de autodomínio, dominar os nossos sentimentos, os nossos maus pensamentos e ter controle sobre as nossas emoções. E o Caim não deu ouvidos e, movido pelos ciúmes, pelo orgulho, pelo coração endurecido, ele endureceu o coração para a exortação de Deus, ele pecou, ele cometeu crime do sangue, ele matou o próprio irmão. Isso foi falta de amor, e é orgulho, é inveja, ciúmes, mas Deus disse, era devido à maldição dos pais, é a consequência da maldição dos pais, mas Deus pôs logo diante dele a solução para que ele não se deixasse dominar por essa maldição. E ele, como não ouviu, ele desobedeceu. Deus disse a ele: tu tens poder para dominar sobre este sentimento de ciúmes que tu tens pelo teu irmão. Domina esse sentimento, mas ele não dominou. Ele preferiu deixar que o sentimento o dominasse, aqueles pensamentos, aquele sentimento de ciúme, de ódio pelo irmão. Ele permitiu que o dominasse e ele acabou por cometer o crime, matando um irmão, tirando a vida do irmão, que tinha um coração segundo o coração de Deus, muito amava a Deus. Então, nós partimos de nós ali já vemos como é que a maldição entra, amados. É porque pela desobediência. Começou pelo Adão, passou pelo filho e, consequentemente, a terra toda ficou infestada com essa maldição por causa da desobediência. E a desobediência
tem uma consequência muito grave que endurece o coração. E é assim que ficou o povo de Israel durante o tempo que eles peregrinaram no deserto, até que pereceram quase todos, tendo só salvo o Josué e o Caleb. Quase todo o povo pereceu, mais de 40.000 pessoas por desobediência. E amados, assim está o corpo de Cristo hoje, mas é algo que depende de cada um de nós. A salvação é individual. Jesus Cristo veio estabelecer que a salvação é individual. Ele veio nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele, ninguém vai ao Pai senão por Ele. João capítulo 14, versículo 6. Por quê? Porque lá em João capítulo 1, versículo 12, ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, todos quantos o receberam, cada um que recebe, abre o coração e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então está nas tuas mãos a salvação e vida eterna. Está nas tuas mãos, já não depende de Jesus, Ele já fez. Se você o recebeu, agora, pelo fato de você receber Jesus Cristo, uma vez salvo, não é salvo para sempre, porque há caminhada a fazer, há trabalhos, há sacrifício da carne, sacrifício de santificação, sacrifício do amor, sacrifício que você tem que pagar o preço para ganhar a tua própria salvação. Você tem que entrar, fazer o sacrifício de entrar na guerra espiritual, entrar e operar no sobrenatural de Deus para combater o bom combate da fé e do amor. Tem que vencer o inferno, tem que vencer o pecado, tem que vencer as trevas, tem que vencer a ignorância, tem que vencer o mundo, tem que vencer tudo quanto o mundo, tudo quanto adorna o mundo, porque tudo que está no mundo fica cá no mundo, não vai subir, amado. O Moisés era um servo que Deus muito amava. Por quê? Porque ele tinha um caráter segundo o coração de Deus. Ele tinha um caráter humilde e manso. Deus é humilde e Ele é manso. Por isso é que Ele ganha muitas almas com a sua humildade e a sua mansidão. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E a voz dele é mansinha quando fala conosco, para que nós possamos ouvir e entendê-lo. Ele não grita. Ele quando grita é para nos abanar, mas ele não grita, ele só dá um abanão. Como a mim, ele me disse: tu tens obrigação de orar. O demônio não vai me dizer que eu tenho obrigação de orar. O demônio não quer que eu ore, o demônio quer que eu me cale. É para ver, né, que ele diz que me ama, e muitas das vezes, há bem há pouco tempo, ele me disse que me amava, mas quando é para me dar abanão para eu vencer, ele me dá abanão para eu vencer. Por quê? Porque também é o amor dele. E assim é eu, quando eu também dou um abanão ao servo para que eles vençam, porque Deus, assim como Ele faz comigo, eu também faço com todos. Eu não quero que Ele, da mesma forma que Ele não quer que eu vá para o inferno. Aliás, Ele já me disse que o portão do inferno já fechou para mim, não há lugar para mim, o inferno está furioso, fechou, o portão não há para mim. Assim também eu quero que seja para você, mas o caminho para fechar o portão, amados, do inferno é obediência. Se obedece, traz bênção. Mas se você não obedece, você vai estar a fazer exatamente aquilo que o Satanás fez. Você vai estar a cooperar com o inferno. E não há como você livrar o teu pé do inferno, porque ele te vai amarrar e vai te lançar, porque você vai adornar o teu caráter com desobediência. O Moisés, ele era lindo, ele era obediente, ele era manso. Deus o amava muito, mas ele pecou. Assim, nós vamos ver aqui em Números capítulo 20, a partir do versículo, podem ler todos ali, podem ler, a partir do versículo 7, Moisés fere a rocha ao invés de falar a rocha. Deus disse a Moisés: fale a rocha. Deus disse a ele para falar a rocha, para falar.
Deus não disse a ele para bater, ele bateu na rocha, porque ele estava irado com o povo, porque o povo era um povo obstinado. Deus disse mesmo, este povo é um povo obstinado, de dura servir. Jesus, quando confrontava os fariseus, ele dizia, vocês não têm fé, porque a minha palavra não entra em vocês, porque se vocês tivessem fé, a minha palavra entrava em vocês, vocês saberiam que eu e o Pai somos um, que o Pai está em mim e eu estou nele. Mas como vocês têm um coração duro, endurecido, a dura servir, a minha palavra não entra em vocês. Então o vosso pecado vos vai condenar, o vosso pecado vos vai matar, porque se a palavra de Deus não entra em nós, amados, vamos continuar com o pecado, porque quem é que nos convence do pecado, amados? É Espírito Santo. Se a palavra de Deus não entra, então não tem como o Espírito Santo nos convencer do nosso pecado. Quem tem que dar lugar ao Espírito Santo somos nós. Quem tem que determinar se quer ser salvo ou não, somos nós. A partir do momento, se você que determinar que quer ser salvo, então você tem que cooperar com o Espírito Santo. Você tem que deixar a fé abrir o caminho para que ele te fale ao coração, para que ele te convença do teu pecado, para que ele te instrua no caminho da verdade, para que ele te instrua no caminho da salvação. Então ali você está a dar-lhe lugar, e então a palavra dele vai fazer-te luz e você vai ser liberto. E quando você for liberto, você vai se arrepender. É a libertação que traz o arrependimento das obras mortas, o arrependimento do pecado. É a libertação que vai fazer com que você veja o teu pecado e quão pecado você está na lama. E quando você dá conta, se apercebe, se você cooperar com Deus, decidir, não, eu quero mudança, então ali você está a permitir que a tua mente seja renovada, que o teu coração, o teu sentimento seja renovado. Então você está a partir para um nível para produzir frutos de justiça de Deus. Quando você produz frutos de justiça de Deus, amado, então ali você está a preparar para subir de nível com Deus. Não há erro nisso, amado. Não há erro nisso. E aqui Deus, o Moisés interferiu no mover de Deus para o povo, porque Deus Deus queria provar ao povo, Deus queria mostrar a glória dele. Se o Moisés obedecesse, mas como Moisés não obedeceu, Moisés interferiu no plano que Deus tinha para o povo, e então ele pecou contra Deus. Por isso é que Deus disse a ele assim, e o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que eles têm. O que aconteceu? Deus tirou a bênção. Deus tinha lhe prometido que ele entraria na terra prometida aqui. Deus tinha lhe prometido isso. Mas como eles desobedeceram, Deus não pôde cumprir a bênção. Agora já estão a ver por que muitos de nós não recebemos a bênção. Quando Deus promete, nós todos temos a promessa, está ali toda, amado. Nós podemos ter fé, agarrar numa promessa e fazer a caminhada de fé. Senhor, a tua palavra diz, vamos, você quer a cura, você está enfermo e você crê na palavra de Deus. E a todo tempo você vem dizendo, Senhor, a tua palavra, Isaías 53 diz que verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas dores, toda a enfermidade, toda a maldição, toda a pobreza, tudo quanto eu estou a passar, o Senhor Jesus Cristo ele já levou, ele cravou no madeiro, ele cravou na cruz de Calvário. Ele foi imputado por aflito, ferido de Deus e oprimido, pelas suas pisaduras eu estou sarada aqui, eu estou sarada aqui, eu estou liberta aqui, estou liberta ali, eu estou sarada, sangue de Jesus entra em mim, escura e a todo tempo você está em desobediência e Deus já falou contigo acerca desta maldição, deste pecado, e você não dá lugar a Deus para te tratar, para tratar contigo, mas você quer a cura. Deus promete que te cura? Porque pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados.
Gálatas 3,13 diz que Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por nós para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. As bênçãos do Abraão são aquelas que nós queremos, que nós precisamos e aquelas que Deus nos permite. Mas muitos são chamados para a cura, mas poucos são escolhidos para a cura por causa de quê? Desobediência. O Moisés perdeu a bênção. Deus tinha prazer que ele entrasse na terra prometida com o povo. Ele era um discípulo que Deus amava. Porque ele era manso e humilde. É um caráter que Deus ama no povo. Amado, trabalha no teu caráter para que você seja humilde e manso. Deus vai te escolher para uma missão. Ele se agrada muito quando um servo trabalha no seu caráter, porque é o caráter de humildade e mansidão que se esvazia de si mesmo e dá lugar a Deus. E um caráter vazio de si mesmo, Deus enche. Ele vai encher com o quê? Com a vontade dele. Ele vai encher com o quê? Com unção para te dar mais poder, mais autoridade, mais sabedoria, para você ter mais conhecimento. Ele vai te dar favores dele vão encher a tua casa, vão encher a tua família, todo lugar onde a planta do teu pé pisar, portas vão se abrir, você vai achar graças aos olhos das pessoas, quer você tenha talento, quer não, quer você seja bem falante ou não, não importa, segundo as riquezas dele, ele suprirá as tuas necessidades. Por quê? Porque você está a desenvolver um caráter que é igual ao caráter dele, você está você está a trabalhar no coração para ter um coração que obedece a Deus, um coração segundo o coração de Deus. Então aqui o Moisés perdeu essa bênção de entrar na terra prometida aqui na terra. Ele não viu. Deus disse a ele: só sobe ao monte e eu te mostrarei. Ele só viu. Deus só deu-lhe a graça de ver, mas ele não lhe deu a graça nem o poder de entrar. Ele entrou no céu. Deus, a aliança que os apóstolos todos têm com Jesus Cristo, nem todos, quando aqueles que vendem a sua alma ao inferno, Deus já não faz nada. Mas todos os apóstolos que durante a caminhada pecaram, mas não venderam a sua alma ao inferno, Deus tem uma aliança, eles têm imunidade. Deus recolhe, mas eles não perdem a salvação. Não perdem a salvação. E então, ele não perdeu a salvação, mas perdeu a bênção de entrar na terra prometida aqui na terra. Então, o que é que nós temos que fazer, amados? O Josué foi um dos que agradou a Deus. Ele era obediente a Deus. Ele era excelente em obediência. Ele era excelente em comunhão com Deus. Ele era excelente em exortar. Ele era excelente em defender a visão de Deus. A visão que Deus lhe deu, ele não movia nem para a direita nem para a esquerda. Ele era fiel. Então ele e Caleb entraram na terra prometida. Eles eram firmes, eram fortes naquilo que Deus dizia. Eles não se dobravam a fazer a vontade do povo. Eles se desdobravam a fazer a vontade de Deus. E quem se desdobrava a fazer a vontade de Deus, amados? Jesus Cristo. Ele não se movia nem para a direita nem para a esquerda. Ele ficou firme, mesmo no momento em que ele estava tão cheio de carga espiritual, que ele lá em Mateus capítulo 26, pode lá ir ler Jesus Cristo com os seus discípulos, né, no jardim, em que ele foi para poder orar ao Pai, que até suor de sangue escorria-lhe pelo rosto. Por quê? Porque ele estava mesmo muito, o diabo estava por-lhe muita opressão, ele estava com espírito de opressão. Ele disse até aos discípulos: eu estou numa angústia de morte. É que ele sentia o diabo que estava por-lhe pressão para que ele não cumprisse a sua missão, mas ele ficou firme na angústia. Ele obedeceu ao Pai, ele sujeitou ao Pai, ele foi pedir ao Pai para que o Pai lhe desse o livramento de ir à cruz.
O pai não lhe respondeu a primeira vez. Ele foi falar com os discípulos, ele voltou a pedir ao pai: Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Ou seja, se for da tua vontade, deixa-me desistir. Que realmente ele não calculava o quão mau era o diabo, o quão pesado era o inferno. Então quando veio, ele durante a missão, ele experimentou a mão potente do inferno. E ele disse ao pai: o diabo é mau, o diabo é mau. Então por isso é que ele trabalha a nosso favor, por isso é que a misericórdia dele sobre nós é grande, por isso é que a bondade dele é grande em nós. Ele é um Deus que ele vê, ele é omnipotente, omnisciente, ele vê o que está por detrás de cada um de nós. E quando nós estamos a ser controlados por diabo e ele vê a nossa fraqueza, então ele é longânimo. Por isso é que a misericórdia dele dura para sempre, porque ele sabe o que está por detrás de cada intenção, de cada sentimento, de cada pensamento, de cada atitude, de cada morador da terra. E por isso é que ele levanta líderes como eu, apóstolo, para orar, para entrar em grandes batalhas pelas nações, para ele dar livramento. Não é que ele não possa fazer isso, mas ele quer que nós sejamos participantes do reino de Deus, da glória dos santos. Então somos idôneos e participantes. Então nós temos que entrar na tristeza, é na alegria, é na guerra, é na paz, em todas as batalhas ele nos convoca, e naqueles que são convocados têm que se apresentar como obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Então eu sou uma delas. Eu oro para que você também entre nesta batalha, entre neste quartel general em que o capitão é Jesus Cristo. É um capitão que não falha, ele combate, ele batalha por nós, ele peleja por nós, ele não dorme, ele não tosqueneja, e ele sustém a nossa alma, ele sustém a nossa destra, ele peleja e batalha, ele anda conosco no vale da sombra da morte. Nós não estamos lá só, ele está conosco, quer estejamos na fornalha do fogo ardente, quer estejamos debaixo do fogo, não importa, ele está conosco, ele não nos deixa, ele não nos abandona, ele não nos deixa confundido, ele não nos deixa desbaratado. Confundido, desbaratado, fica sempre o inferno, porque ele venceu o inferno e ele nos deu a nós esse poder. Então vamos tomar a autoridade e em obediência e mansidão. E ele é para nós o grande exemplo. Se você for lá ler em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo ilustra bem o caráter de nosso Jesus Cristo, que ele foi obediente até o fim, e por isso é que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo o joelho se dobra dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ele conquistou isso com suor, ele conquistou isso com sangue, mas pelo que? Humildade e mansidão, obedecendo ao Pai em tudo. Ele, como filho do grande Deus todo-poderoso, o grande eu sou, o El Shaddai, ele poderia ter se exibido, ele poderia ser um show-off aqui na terra. Cada vez que o pai usava-se dele para fazer milagre, mas em momento nenhum ele tomou a glória do pai, em momento nenhum ele saiu fora do rio da autoridade do pai, em momento nenhum ele desviou-se da missão dele, em momento nenhum ele não desviou do seu lugar. Ele a todo tempo soube onde que era o seu lugar. Ele veio como filho, mas ele veio como servo, e ele ocupou o lugar do servo do princípio ao fim, obedecendo ao Pai. Muito de nós no corpo de Cristo, nós, pelo fato de Deus nos estar capacitado, pelo fato de Deus nos estar a ungir e estar a nos libertar, os nossos olhos no entendimento já entendemos melhor a Bíblia. De repente nós queremos ser mais do que o líder que Deus colocou lá para nos treinar, que nos pregou a palavra e nos ensinou. Por isso é que o corpo de Cristo está em decadência, e muitos pensam que estão salvos, mas estão com o pé no inferno. Amado, eu não estou a pregar para a tua condenação, eu estou a pregar para a tua salvação. Ou se você quer ter o maior e melhor código de honra, é a obediência. O código que honra a Deus é a obediência, porque esse é o modelo que ele usou para vencer a cruz, para vencer o inferno. Se não fosse pela obediência, ele não nos salvaria nós, porque ele teria ido para o Pai. Ele teria desfalecido na caminhada. A obediência traz consigo a resiliência.
Pai disse-lhe, esforça-te, tem bom ânimo. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, eu não vejo lá, eu a ler, eu não vi nenhuma resposta do pai, quando o Senhor pediu ao pai para passar deste cálice. E ele disse que sim, o pai respondeu-lhe. E respondeu-lhe, disse, Ana Isabel, o pai me respondeu sim, o mesmo que eu te digo, para esforçar e ter bom ânimo, é o que o pai me disse, esforça-te e tem bom ânimo. Por isso é que eu vos digo a todos, esforcem-se e tenham bom ânimo. Por quê? Porque a partir do momento que nós entramos em aliança com ele, não há mais volta, amados. Se você voltar atrás, quem é que está lá atrás à espera? É Satanás. Então esforça e tem bom ânimo. Por isso é que o pai lhe disse, se o pai tivesse lhe dito, ora vem, então o projeto, o plano de salvação teria fracassado. Mas o plano de salvação, com Deus não há fracasso, com Deus não há falha, com Deus não há retorno, não há voltar atrás, com Deus é sempre à frente. É por isso é que o código de honra dele é a obediência. E obediência, você tem que ser resiliente. Para você obedecer, você precisa de ser resiliente, aguentar a frustração, aguentar a angústia, aguentar a perseguição, aguentar a retaliação, aguentar, amados, tudo aquilo que vem com toda a força do inferno para te destruir, para te matar, para te fazer desistir. Você tem que ser resiliente e aguentar, esperar no tempo de Deus. Esperar no tempo de Deus. É o tempo de Deus que vai determinar a tua vitória ou derrota. Se você desistir no meio, você foi derrotado. Mas se você ficar firme nas promessas de Jesus, a crer que Ele está contigo no vale da sombra da morte, na tristeza, nas tuas lágrimas, você pode não ver, mas Ele está a enxugá-la. Na tua tristeza, Ele está a confortar o teu coração. O amor dele está sobre você. A glória dele está sobre você. O sangue que Ele derramou por ti está sobre você. Então não há como você falhar. Você só precisa ser resiliente e perseverante na fé para que vê a vitória dele. E a vitória dele não tardará, por um pouquinho de tempo, não tardará, mas virá. Então, código de honra de Jesus Cristo para o corpo de Cristo, para nós, é obediência com a resiliência. E isso, a obediência e resiliência nos induz a perseverar na esperança de que Deus nos dará livramento, de que Deus nos dará socorro, de que Deus nos dará a sabedoria que precisamos, de que Deus suprirá nossas necessidades naquilo que nós precisamos, de que Deus, Ele nos curará a seu tempo, tudo virá, porque Ele é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele promete. Amém, amados? Então, tenha como código de honra a obediência. Eu dou-vos um exemplo muito simples de mim, é o meu testemunho, que no trabalho que eu fiz há tempos atrás, eu estava a limpar a clina no escritório e entretanto tem cozinha e eu então naquele trabalho havia o código de cores. Tanto o verde é para a cozinha. Normalmente em todas as empresas, por exemplo aqui em Londres, em Portugal não sei, mas em Londres eu sei que o verde é para a cozinha, o azul é para limpar as mesas, tudo que é escritório, e o vermelho é para as casas de banho. Ora, eu limpei a cozinha com o pano verde e fiquei com o pano na mão e havia um escritório que estava mesmo ali ao lado e ele não me parecia sujo. Mas eu vi umas migalhinhas num bocadinho só ali e este pano verde mesmo, como eu já o tinha na mão, eu fui para limpar. E Deus me disse, código de honra, cores. Já viu? O meu patrão não viu porque eu estava lá sozinha. Ninguém me viu, amados. Mas Deus viu. Como Ele tinha um plano para mim, eu em tudo tenho que ser o exemplo para os discípulos que estão debaixo da minha autoridade. Ele me ensinou. Era uma coisa pequenininha
que se eu limpasse aquela migalha deve ser de bolachas, não é? Especialmente aqui na Inglaterra come-se muitos doces, bolachas, por aí fora. Então, aquele bocadinho, se eu pegasse aquele pano verde e limpasse só aquele bocadinho migalha, não iria fazer diferença. Porque para mim é o que fez. Mas não. Eu estava em desobediência para com o código de honra da entidade patronal. A entidade patronal decidiu, instituiu e deu instrução. Pano verde, cozinha. Pano azul, escritórios. E pano vermelho, as casas de banho. Então eu tenho que obedecer. Porque lá em Deuteronômio 28, você vai lá ler e diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, que eu te disser hoje, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O patrão não estava lá, mas como eu estava no Espírito, estou sempre a falar com Deus, eu naquela de orar a Ele, falar com Ele e a limpar ao mesmo tempo, quando eu ia a pecar, Ele me disse: código de honra, cores. E eu olhei e disse: ai Senhor, puxa, parece código de honra, né, Isabela? Cores, sujeitai-vos a Deus. Viu? Claro que eu ouço claramente, não é? Mas cada um de nós, se tivermos comunhão com Deus, Deus vai nos esclarecer, Deus vai falar conosco, e é Espírito Santo que vai sempre aparecer no momento em que nós estivermos a sair fora da vontade de Deus, nós estivermos a pecar. Naquele momento eu estava a pecar contra quem? Contra o meu próximo. Quem era o meu próximo? É o meu patrão, é a minha entidade patronal. Eu ia pecar contra ele, mas como eu estava em comunhão com Deus, ele me falou e eu obedeci. Por isso é que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5, se andares no Espírito, não cumprirás a concupiscência da carne. Viu? Se andares no Espírito, não cumprirás a concupiscência da carne. Então as igrejas, o corpo de Cristo, precisa de andar mais em Espírito. Não é só ouvir a palavra e encher o coração. Pelo fato de estar cheio da palavra no coração, já faz dele um craque e já vai entrar no céu. Não, você tem que praticar, você tem que ter temor a Deus, você tem que sujeitar a Deus, você tem que sujeitar a teu líder, você tem que honrar a Deus. Honra-me a mim e honrar-te. Você tem que honrar a Deus pela visão que Deus deu ao líder. Você tem que se sujeitar ao teu patrão. Já viu? Eu estava a pecar aonde? Fora daí igreja. Mas um crente, aquele que ama a Deus, que serve a Deus, ele não é crente só na igreja. Ele é crente em todo lugar onde a planta do seu pé pisar. Ele ama a Deus, não é só dentro da igreja. Te louvarei, Senhor. E quando sai fora da igreja, peca com tudo quanto é dentro e é coração. E que não, amados, nós somos amantes de Jesus, somos discípulos de Jesus. Em todo lugar onde a planta do nosso pé pisar, nós temos que ser um bom exemplo, temos que provar que somos diferentes do ímpio, porque há diferença naquele que serve e naquele que não serve a Deus. E pela obediência os frutos serão vistos. Pela obediência, o servo que é obediente vai-se ver os frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Então eu deixo aqui essa mensagem, amado, para que você desperte do profundo sono do pecado e para de convencer de que você está bem. Se você é um soberbo, se você é um rebelde, é altivo, tem um coração altivo, cheio do orgulho, você está em pecado contra Deus, porque o pecado que todos aqueles que têm um coração altivo cometem é desobediência. Desobedecem com a esposa, se for o homem, com o marido, se for mulher, desobedecem ao patrão. O patrão diz para fazer assim, o patrão disse para fazer assim, mas eu também se fizer assim,
dá certo. Nada, faz como o patrão te pediu. Quem é que tem o dinheiro que vai te pagar? Você tem um contrato com o patrão. O patrão espera algo de você e você espera algo do patrão. O patrão, aquilo que ele espera de você é ter o trabalho feito do jeito que ele quer que seja feito, e você, o que está à espera do patrão é ter o teu salário pelo trabalho que ele pediu para te fazer, como ele quisesse. Então obedece só. Não inventa moda. Ele disse que é pano vermelho para a casa de banho, é pano azul para o escritório, é pano verde para a cozinha. Então que assim seja. Quem vai pagar é ele. Obediência traz bênção. Em Efésios 6, Deus diz lá: vós servos, servi aos vossos senhores como servirem a mim, porque Deus é o Senhor de todos aqui na terra. Quem é que criou todos e tudo, amado? Foi ele. Mesmo o ímpio, que às vezes quando ele está a ser vítima de injustiça, nesse dia ele lembra que é Deus. Ele diz: Senhor, a tua justiça seja feita. Então você que é crente vai tropeçar na desobediência para com o ímpio vai te levar ao tribunal de Deus. E ora que tribunal de Deus é um tribunal de amor, é um tribunal de justiça, é um tribunal de juízo. É um tribunal de amor, vai ver o teu pecado. É o tribunal de justiça. Se você não pecou, você tem direito à justiça de Deus. É um tribunal de juízo. Se você pecou, você tem direito ao juízo. Então não brinca com Deus, amados. Não brinca com Deus, porque Deus é um Deus justo. Ele é o juiz dos juízes. Ele é advogado. Jesus Cristo é advogado dos advogados. Ele é um Deus que ama a prosperidade do seu povo, mas Deus não tem pacto com o inferno. Do inferno vem a injustiça, do inferno vem a desobediência, do inferno vem a insubmissão, a insubordinação, e de tudo isso, a desobediência, a insubmissão, a insubordinação, amados, isso traz desigualdade, isso traz discriminação, isso traz desconforto, traz desordem, e tudo fica de pernas para o ar. Ninguém entende, não há harmonia, não há paz, não há amor, não há graça, não há favor, e de certeza que num corpo de Cristo que Deus separou e ungiu e uniu para que todos nós congregarmos, se não há isso, amados, como é que nós vamos ser diferentes do mundo lá fora? Não, o corpo de Cristo tem que ser diferente, tem que marcar a diferença, amados. Como? Por obediência à palavra. É só pela obediência, amados. Há distinção naquele que serve e naquele que não serve. E todo aquele que obedece a Deus tem graça e favor diante de Deus, alcança graça e favor diante de Deus. E mesmo que ele não tenha o dom de pregar o evangelho, Deus lhes vai conceder graça. Eu falo aqui da pastora Cristina, amados. É aquilo que eu já disse. Eu nunca imaginei que a pastora Cristina hoje fosse pastora. Eu mesma disse que ela não iria ser pastora, porque eu não via nela capacidade de ser pastora. Mas Deus, no tempo certo, Deus mesmo, eu ouvi bem claro e bom som, Deus me dizer: consagre a Cristina a pastora, pela resiliência e amor ao próximo. Amor ao próximo, eu acredito que era a mim. Sabe por quê, amados? Porque no início ela pecava muito contra mim. Ela era ela estava enferma, muito enferma. E ela desobedecia muito. E eu, às vezes, olhava para ela
De repente parecia que ela que era apóstola e eu aqui a ovelha. Porque assim que ela chegava, ela começava logo a falar pá, 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 pá. E eu dizia, mas ela chegou, eu quero dar-lhe instrução que Deus deu-me para dar a ela, mas ela nem me deixa falar. Pá, 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 pá. E quando eu vou responder, e ela corrigia-me. E dizia, não, não, a palavra de Deus diz assim. E de repente parecia que quem sabia mais a palavra era ela e eu ficava só a olhar para ela. Mas é mesmo sério, amados. Como apóstolo que o Senhor me colocou, eu estava a lidar com uma serva que eu, a princípio, eu percebi que ela estava muito enferma. Mas eu acreditei que ela conhecia a palavra. Sabe por quê? Porque ela já estava convertida e na igreja a servir a Deus há mais de 10 anos, na altura, na outra igreja, com o pastor. Mas, amado, aos poucos, quando ela foi ficando melhor, muita intercessão, que eu orei muito por ela, para que Deus a libertasse, desse ela conhecimento, desse sabedoria, e guiasse ela e convencesse ela dos pecados dela, para que ela reconhecesse o lugar dela e ocupar bem o lugar dela, para que eu então conseguisse fazer o meu trabalho, o trabalho que o Senhor me incumbiu nela. Eu muito orei, aos poucos ela foi conhecendo a verdade. E a cada vez que ela foi conhecendo a verdade, ela quando chegava, ela já não falava, ela só dizia, que apóstola Ana Leitão, que apóstola perdoa-me. Uma vez até ela me disse, apóstola está zangada comigo. Assim que ela abriu a porta da igreja e entrou, eu estava ali, e ela disse, apóstola, bom dia. Apóstola está zangada comigo? Eu disse, eu não, por quê? Deus mostrou uma apóstola muito chateada comigo. Eu, por acaso, estava. E muito. Mas fui orar a Deus. E eu disse, o Senhor, lida com ela. Lida com a tua serva, Senhor. Porque foi o Senhor quem a enviou. Eu não tenho capacidade de fazer servos nenhum. Foi o Senhor, é o Senhor que é o Senhor de todas as tuas ovelhas. Eu não tenho poder nenhum sobre ninguém. Mas o Senhor lida com a tua serva. Porque ela não me deixa fazer o meu trabalho. Ela, de repente, ela é quem sabe mais do que eu. Ela, de repente, ela que me instrui. E o Senhor lida com ela. E o Senhor lidou com ela. O Senhor mostrou ela o que eu estava zangada. E ela veio me perguntar. E eu disse a ela, não estava zangada contigo. Sabe por que eu disse a ela que não? Porque eu já tinha resolvido o problema com o Senhor. Já tinha falado com o Senhor. E ela, como o Senhor mostrou-a, então isso quer dizer que aos poucos o Senhor iria revelá-la mais ainda. E o Senhor foi lhe revelando. E ela cada vez que chegava dizia, que apóstola Ana, que eu peco muito. A apóstola, desculpa, ela chorava. Ela orava a Deus, ai Senhor, eu não quero parar o inferno. Eu não quero. O que essa mulher chorava diante de Deus, que não quer parar o inferno, que se apercebeu com a visão, com a pregação que eu dava, com a visão do Senhor para um povo que Ele quer salvar. Ela recebeu a visão, entrou na visão e prega a visão com ousadia, com autoridade, com unção, amados. Quem diria que esta senhora, que não fala bem o português, não estudou muito por causa da enfermidade. Os pais andavam com ela mais na casa do bruxo do que ela andava na escola, né? Então ela saiu de Santo Tomé, mas parece que nunca saiu de lá. Continua com o mesmo sotaque de quem nunca foi ir para a escola. Os santomenses são bons estudantes e são inteligentes, mas como ela não frequentou a escola, não desenvolveu aquela capacidade de adornar o vocabulário e se estudar e ter a capacidade mental de armazenar informação. Mas, amados, o trabalho que o Senhor fez com esta serva foi um trabalho tremendo. Quem diria que a pastora Cristina iria ser pastora? Se me tivessem dito, ele dizia, anda cá que eu vou orar para um mentiroso. Mas Deus me disse, unge a Cristina, consagra a Cristina a pastora pela resiliência e amor ao próximo. Uma vez eu pedi a ela
que fizesse-me cozido de peixe. Como quando eu tenho que fazer, eu sou o tipo de metabolismo que eu tenho requer eu fazer sempre muito exercício. E quando não tenho tempo, não tenho tido tempo para fazer exercício, há anos que não tenho, então fico sempre muito inchada. E então, devido à retenção de líquidos, então eu tento fazer dieta, tiro sal, essas coisas assim, não é? E tento comer legumes quando possível e por aí fora. E senão eu estaria já então eu disse a ela: não ponha o sal no meu peixe, não ponha o sal, não ponha gordura e não ponha especiarias. Eu quero simples para ver se eu desincho um pouquinho. E então ela disse: tá bem, apóstola. Eu fui para o altar porque eu quase não saía do altar. E então o que é que aconteceu? Passado uma ou 2 horas, ela veio bater a porta, perguntar se eu posso ir, se ela pode entrar, e começa a rir. Ela disse: apóstola, Deus é tremendo. Eu venho dar apóstola um testemunho. É uma vergonha para mim, mas eu venho dar um testemunho. Disse o quê? Ela disse: olha, apóstolo falou-me, deu-me instrução para fazer o peixe assim. Assim que a apóstola deu costa, eu disse: um peixe assim fica sem piada, tem que ter cebola, tem que ter alho, tem que ter sal, tem que ter aqui pimenta aqui. E ela então começou a fez o peixe, pôs na panela e ia temperar. E ela ouviu uma voz dizer: faça o peixe como a tua senhora te pediu. E ela foi me dizer que ela ia pecando contra mim, mas o Senhor veio dizer a ela: não faças tal, obedeça a tua superiora. E foi aí que ela começou a ter mais temor a Deus e a reconhecer a autoridade em mim e a respeitar e a honrá-la. Por quê? Porque é o Espírito que está em mim, não sou eu. Ela disse: apóstolo quando pregava que é o Espírito que está revestido, que manda, que nós temos que reverenciar. Eu disse: o Espírito. Mas quando Deus começou a dizer, a falar com ela, a confrontá-la, a bater de frente com ela, porque Deus ama. Ela ama Deus e é devota a Deus. Mas como é cegueira espiritual, é trevas que leva a pecar, a misericórdia do Senhor vem em socorro. E como ela é sensível ao Espírito Santo, pelo dom também de profeta que o Senhor deu, é o dom de profeta menor que ela tem, então ela ouviu muito claro. Ela disse: apóstola, diabo não me iria vir dizer para obedecer a apóstola. Então foi Deus que me falou. Então eu vim pedir a apóstola desculpa. Eu não volto a fazer a partir de hoje. Eu vou obedecer. Amados, é para isso eu estou a dar esse testemunho. Eu dei o meu, que eu também ia desobedecendo. E Deus me chamou a atenção, ia desobedecendo ao patrão. O patrão não me viu. Ninguém me viu. Eu estive lá só. E eu estava quase a pecar. Mas Deus veio e impediu que eu pecasse. E ela também, eu instruía como patroa e como líder espiritual e da igreja. Ela está debaixo da minha autoridade. Eu instruía a fazer algo e ela decidiu fazer a maneira dela. Mas Deus veio e impediu que ela cometesse o pecado pelo seu espírito. É para que vocês entendam que Deus está a ver. Deus está a tomar nota. Se você quer salvar a tua alma, prima pelo código de honra de obediência. Deus está a ver, Ele está a escrever e no tempo certo cada um receberá o seu galardão. Quando nós dizemos para sujeitar ao líder, é sujeitar ao Espírito de Deus que revestiu o líder para levar a cabo uma missão, para implementar uma visão. O Moisés estava revestido pelo Espírito de Deus, com unção de Deus, para implementar uma visão que Deus deu-lhe a ele. O povo não recebeu a visão, o povo negligenciou, blasfemou contra o Espírito Santo, mais de 40.000 pessoas pereceram. E hoje, como ladrão da noite, Deus virá. E assim como o povo pereceu no deserto, assim como o povo negou Noé, desobedeceu a voz do chamado de Deus para entrar na arca e pereceu quase toda a terra, assim será nesses finais de tempo. O mundo está coberto de trevas e o pecado que predomina é o pecado de desobediência e submissão.
E se você não se determinar a ser humilde e manso e dar lugar a Deus para trabalhar contigo, para remover essas trevas, para dar lugar ao amor de Deus, para que você o adore e sirva a Deus em espírito e em verdade, você também perecerá. Abra o olho, amados. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. Vasos nós somos em suas mãos, vazios de nós mesmos, cheios de Deus. Levar a água viva a todas as nações, levar as boas novas aos corações. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. A palavra de Deus é ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus estará contigo todos os dias. Foram as palavras do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu deixo essa palavra aqui e você também seja obediente. Leve essa palavra para os outros. Partilhe aqui o nosso canal para que os outros também sejam abençoados. O propósito não é fazer o dinheiro, o propósito é pregar o evangelho para que o verdadeiro evangelho chegue a mais pessoas. E você pode continuar a ouvir a palavra e crescer, nascer de novo da água e do Espírito e ser batizado no fogo, assistindo, acompanhando as pregações no YouTube. Está lá a Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine. Você pode ir lá para o YouTube. Você tem escola bíblica, você tem curso de diácono, você tem muitas pregações, tem profecia, tem a visão do ministério para que você entenda onde você está, de onde vem a palavra, e você vai se identificar que a palavra neste ministério é o pão da vida, o pão que desceu do céu para resgatar as almas e preparar o povo para subir com Deus. Amém? Um bem-aja. Eu oro para que o Espírito Santo contenda com cada um de nós, para que nós sejamos obedientes, sujeitarmos a Deus, resistamos ao diabo para que ele fuja de nós e o Senhor tenha lugar para trabalhar conosco, para batizar-nos com o Espírito Santo, batizar-nos com fogo e nós ocuparmos o nosso lugar no corpo de Cristo, glorificarmos o nome do Senhor e sermos uma bênção, um canal de bênção uns para os outros no corpo de Cristo, sermos verdadeiros corpos de Cristo, verdadeiros servos discípulos de Deus, com a bandeira bem levantada, hasteando e representando Jesus Cristo, dizendo que Ele é o Senhor, era todo e sempre, Ele reina e reinará, virá brevemente em glória, majestade e força e poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Um bem-aja, amados. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Olha agora.